povo de Israel se constituía numa nação especial. Por que uma nação especial? Porque era a nação da aliança, era a nação da promessa feita a Abraão. Era uma nação santa, separada, uma nação destacada. Outro texto da Bíblia diz que era uma propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bem, irmãos, com essas características todas, era de se esperar que Israel vivesse de acordo com a vontade de Deus, vivesse o tempo todo de acordo com a vontade de Deus. Mas não era isso que acontecia. Recorrentemente, Israel caía em pecado. E um pecado comum dessas quedas frequentes de Israel era a idolatria. Era querer cultuar os deuses dos povos que viviam ao redor. Era deixar de cultuar o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, e prestar culto a deuses, a ídolos. Colocar outras coisas no lugar de Deus. Isso é o âmago da idolatria. Nós podemos ser idólatras hoje também, não adorando outros deuses, mas colocando outras coisas no lugar do Deus verdadeiro. Mas apesar de pecar e de recorrentemente cair, Israel também, o povo de Israel, também se arrependia. E era preciso que tivesse um arrependimento verdadeiro. O que é um arrependimento verdadeiro? Arrependimento verdadeiro, irmãos, não é um arrependimento por causa das consequências do pecado, dos efeitos do pecado, mas é uma total oposição ao pecado, a não fazer a vontade de Deus. Esse é o arrependimento verdadeiro. Como falou José, quando na tentativa de sedução pela mulher de Potifar. Como eu vou fazer tamanha coisa e pecar contra Deus? Pecado é sempre contra Deus, irmãos, e por isso que nós devemos nos arrepender. Vimos ontem no texto de Deuteronômio, do capítulo 30, os versos 1 a 10, algumas das características desse arrependimento, como deve ser esse arrependimento. Nós devemos nos converter ao Senhor, voltar para o Senhor, retornar para o Senhor. De como? De que jeito? De todo o coração e de toda a alma. Isso é integralmente. Nós não podemos voltar para o Senhor, nos arrependermos só um pouco, mas algumas coisas a gente não quer se arrepender e deixamos para lá. Não é assim. Devemos voltar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Devemos ouvir a voz do Senhor. Era esse o conselho para o povo de Israel. Vocês vão ouvir a voz do Senhor. E o que quer dizer ouvir? Ouvir quer dizer ouvir, entender e observar, guardar a voz do Senhor. Vocês vão amar a Deus. E eu me lembro do texto do Senhor Jesus: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. O Senhor Deus ajuda nesse processo, irmãos. Esse processo de arrependimento não é feito pelas nossas próprias forças. Nós consentimos que o Espírito Santo trabalhe, e aí o Espírito Santo trabalha nos ajudando no processo do arrependimento. Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor teu Deus circundará o vosso coração, para que ames o Senhor de todo o teu coração e de toda a alma e de todo o teu entendimento, para que vivas. Como é que é, irmãos? O Senhor Deus vai circundar o coração. Essa é circuncidar o coração. Essa é uma atuação do Espírito Santo. Nós devemos permitir, irmãos, que o Espírito Santo trabalhe circuncidando o nosso coração, nos dedicando totalmente ao Senhor. Como diz o verso bíblico, quando você estiver andando num caminho e tiver que escolher, você vai ouvir uma voz e vai dizer: esse é o caminho, andai nele. Essa é a obra do Espírito Santo. Veja o texto da nossa lição sobre o verdadeiro arrependimento. O texto está na página 114, é um texto da senhora White. O povo lamentava porque seus pecados tinham trazido sofrimento e não por terem desonrado a Deus transgredindo sua santa lei. O verdadeiro arrependimento é mais do que uma tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia do mal.
Veja, irmãos, que importante. Não é somente tristeza pelo pecado, mas é uma renúncia, uma decidida renúncia do mal. Esses textos que acabamos de ler, o texto de Deuteronômio, mostrando a volta, mostrando que nós devemos aceitar, retornar ao Senhor Deus de todo o coração. Foi dito para o povo de Israel, mas ele é dito também para nós hoje. Nós precisamos, irmãos, voltar para Deus. Nós precisamos voltar ao Senhor Deus de todo o coração e de toda a alma. Para o quê? Para viver. Para viver aqui nessa terra, irmãos, para viver felizes aqui nessa terra, mas especialmente para vivermos a vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um dos seus filhos, para cada um daqueles que aceitam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e em resposta ao amor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ao amor demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo, à graça de Cristo. Em resposta a essa graça, agora vão guardar os mandamentos. E como diz a Bíblia, os mandamentos não são pesados, os mandamentos não são difíceis. Para os filhos de Deus, aqueles que reconhecem o amor de Deus no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, os mandamentos não são pesados. E dessa forma, nós vamos aceitá-lo, aceitar o Senhor Jesus, aceitar os seus mandamentos, aceitar as suas instruções de todo o nosso coração. Que Deus abençoe, que a gente possa atuar dessa maneira, aceitando o Senhor Jesus, aceitando o plano de Deus de todo o nosso coração.